como melhorar o meu listening. Ou seja, como que eu vou conseguir, Gabi, ouvir e entender o inglês, né? Então, sei lá, vou assistir um filme, vou assistir uma série, ouvir uma música, conversar com alguém. Então, como que eu posso limpar os meus ouvidos para poder entender o inglês com clareza? E aí, o que que eu penso aqui, né, gente? Olha só, toda vez que algumas pessoas vão ouvir o inglês, essa aqui é a sensação delas. Vê se você se identifica, ó. 70, 71, 71, Pergunto para você, é este o seu feeling? Esse aqui é o seu sentimento na hora que você pega alguma coisa em inglês para poder ouvir? Fale para mim aqui no chat. Uma sensação de que eles estão falando rápido demais. Aí você só consegue pegar ali, ó, uma palavra aqui, outra acolá e fica tentando o quê? Adivinhar o que eles estão falando. Então quer dizer, o inglês não entra legal ali no seu ouvido, sabe? Se essa é a sua realidade, hoje eu vou começar a falar com você sobre solução, tá? Como que a gente resolve isso? O que que uma pessoa, um aluno de inglês precisa desenvolver e aprender para limpar os ouvidos para o inglês? E aí, enfim, como você já sabe, vamos usar bastante e o tempo todo método DQD. 3 ingredientes para você poder ter um listening de sucesso. Anote aí, tá? O ingrediente número 1, vocabulário elementar mais utilizado. Então, a primeira coisa que você precisa colocar aí na sua bagagem de inglês é aprender quais são os vocabulários elementares, os vocabulários mais utilizados, ou seja, que eles vão estar usando o tempo inteiro, independente da situação. Existe essa base de inglês, tudo bem? Coisa de número 2, padrões de efeito cotonete. Se você nunca ouviu falar sobre isso, hoje eu vou dar uma palhinha aqui para você, tá? É isso aqui, pessoal, é este conhecimento, inclusive você vai ver que eu vou organizar isso aqui para você sempre em hashtag, tá? Esse joguinho da velha aqui. É isso aqui que vai explicar o porquê que, por exemplo, na hora de um cara virar e falar assim, ó, ou uma moça, tá? Cara, é só jeito de falar. Na hora de uma pessoa virar e falar assim, ó, I don't know, né? Isso aqui significa o quê? Eu não sei, tudo bem? Na hora dele falar essa frase, é muito provável dele tacar um I don't know. I don't know. I don't know. Então você pergunta pra mim, que horas são? Então ao invés de eu falar I don't know, I don't know. Por que que esse fenômeno acontece? Veja, isso aqui não é arbitrário, tá? Não é aleatório, existe explicação. Então, esses padrões de efeito cotonete vão provar para você, você vai ficar com isso aqui ó, na ponta da língua, desse jeitinho que eles falam, sabe? Entender o porquê disso daqui. E aí, só para poder contextualizar para vocês, dentro de efeito cotonete, já mapeamos mais de 36 padrões de efeito cotonete. Então, isso aqui é o ingrediente número 2 para o seu listening fluir. E o de número 3 é sim um contato frequente. Vamos lá então mostrar isso daqui na prática? Você tá lá vivendo a sua vida, tudo bem? E eis que você escuta esse vídeo aqui. You know, it's so weird because when I was a kid, I was like, Dad, why you dressed like that? Nobody else's parents dressed like that. And here I am today. Aí você dá essa risada sem graça e fala assim, caraca, entendi, foi nada. Eu entendi só o today. E aí, para muitos que estão aqui, eu acredito que essa aqui é o quê? Você vai falar, caraca, Gabi, isso aí é o quê? The story of my life. É a história da minha vida. Eu coloco alguma coisa para ouvir inglês, entendo só uma palavra ou outra. Aí você pode falar assim, caraca, this is the story of my life. You know, apenas. Anote aí então, é a primeira coisa que eu quero que você pegue aqui. Gente, olha, quando eles estão falando, conversando, em filme, série, a gente vê isso aqui
demais da conta. O que é esse you know que eles usam, ó? Sabe? Dá para traduzir isso aqui também assim, ó. Tipo. Então, a gente tem essas duas possíveis traduções aqui. Então, eu posso tirar ele da contração e ficar assim também, tá, pessoal? Ó, you know. Então, essas duas formas aqui são totalmente possíveis. Tranquilo? Qual que é o conhecimento de número 2? Eu falei pra você que eu ia trazer o trem todo organizado, né? And it's so weird because shiriri rarará. O que ele quis dizer com isso? And it's so weird because weird, estranho. Nossa, e é tão estranho porque aí ele vai completar logo abaixo, tá? Então, para quem precisa de translation, here it is. E é tão estranho porque aí ele vai completar ali embaixo. Então, coisas que eu vou passar um marca-texto aqui para você, tá? Esse weird, repita comigo, weird. Então, esse weird é o quê? Estranho. Ô, gente, é tão estranho. Olha, é tão bizarro, dá para traduzir assim também, tá? Esse weird, bizarro, estranho. Imagina só que, gente, eu tô sentada aqui, ó, no sofá. Você tá sentado do meu lado. E aí eu olho, passa um filme ali na TV, sabe? Tô trocando o canal e eu falo assim, caraca, esse filme, ele é tão estranho. Esse filme é tão estranho, você não faz ideia. Como que eu formaria, pessoal, essa frase? Esse filme é tão estranho. Nananana is so weird. Então vamos trabalhar aqui no vocabulário. Olha só, esse filme, this movie is so weird. This movie is so weird. Então quer dizer, esse filme é tão estranho, bizarro. Então o que eu fiz aqui? Eu só mudei o início da minha frase. Percebe? This movie is so weird. A gente tá num beco, num lugar escuro. Não tem um fantasma na rua. A gente fala o quê? Nossa, esse lugar é tão estranho. Como que ficaria isso? Esse lugar, vai, se você já teve algum conhecimento de inglês antes, fale aí. Como é que você completaria isso aqui? Nananana is so weird. Então, tá vendo que é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. This movie, this place. This place is so weird. Qual que é o terceiro conhecimento que eu quero que você pegue aqui? Ele vai falar assim, olha. When I was a kid. Quando eu era uma criança. Quando eu era pequeno, dá para traduzir isso também. Então, when I was a kid. Ele tem até uma música, né, Bruninho, que ele fala when I was your man. Quer dizer, ele usou essa estrutura de when I was aqui também, né? Quando eu era. Só que nesse caso ele falou a kid. Uma criança. E é isso que ele vai falar que era estranho, né? Aí ele vai continuar contando. Mas o que a gente tem de interessante aqui, pessoal? O que a gente tem de fluência aqui nessa frase? Você pode falar também when I was a child. Olha aí, um sinônimo de kid. When I was a child. Quando eu era voluntária nessa ONG, nessa instituição. When I was a volunteer. Então, quando eu era uma voluntária aqui nessa comunidade, enfim. Tá vendo? Aí aqui, enfim, o céu é o limite, podemos fazer várias combinações. Ou então até mesmo na música de Bruninho, né, quando ele fala, quando eu era seu homem, when I was your man. Quando eu era seu homem. Eu poderia falar, quando eu era seu amigo, when I was your friend. Vai anotando, tá, gente? Quando eu era seu vizinho.
Ah, eu fico aqui até amanhã, tá? When I was your neighbor. E assim por diante. Legal? Então tá vendo que é uma combinação aqui de palavras bem útil? Vem comigo aqui. Pega na minha mão e vem. Bora. Quando o Bruninho fala you know, nada acontece. Quando ele vai falar and it's so weird, aqui vai começar a brincadeira. Vamos lá então, ó. O que for de efeito cotonete eu vou botar de azul, beleza? Nesse and, pessoal, vamos ter um dos padrões de efeito cotonete. Tanto aqui no and de cima, quanto nesse and de baixo aqui também. Tá vendo? Que padrão de efeito cotonete é esse? Olha, no inglês, quando eles vão falar este and, é comum acontecer isso aqui. Ao invés de and, eles acabarem falando um an. Quer dizer, comendo completamente o som do D. Então fica assim, ó, an. Então esse fenômeno ele é muito comum, tá? No inglês. Aí imagina, né, você tendo contato com o inglês, com essa organização, com esse tipo de vocabulário, com esse conhecimento de efeito, é o que você precisa para o seu ouvido estar cada vez mais afiado para o inglês. Isso aqui é o inglês que é realmente usado. Quando colocam lá bota o CD lá do áudio do livro de inglês, aí vem lá, Lesson 1, Dialogue. Hi, my name is Bob. Hi, Bob. Nice to meet you. How are you? Ah, não vai nunca, gente. Não chega nesse ritmo, nós não chega. Não tem como. Como melhorar o listening? Ah, com esse passo a passo aqui, o que te resta é ficar com esse listening afiado pro inglês. Beleza? E assim, gente, a gente tá falando sobre essa forma eficiente de você aprender e ficar fluente no inglês. Mão na massa, ok?